projeto de imortalidade humana e também o transhumanismo, que estão dentro da quarta revolução industrial, onde eles pretendem fazer que o homem possa movimentar um corpo robótico apenas com ondas cerebrais, ou seja, apenas com pensamento. O transhumanismo existe, o movimento transhumanista existe, é só pesquisar na internet. Novamente, não há nenhuma relação entre os movimentos transhumanistas e a Rosa Cruz. A Rosa Cruz não aborda esse assunto, não leva esse assunto para frente. Nunca a Rosa Cruz falou em transhumanismo, não tem nada a ver. Que, aproximadamente lá pelo ano de 2050, eles consigam transferir a mente humana, tendo já o cérebro humano totalmente mapeado, para um pendrive, um chip de compilhoso. O próximo diz da seguinte forma: balancear direitos pessoais com deveres sociais. Algo que também soa bonito. Agora ele está falando sobre os mandamentos, né? E cada um dos mandamentos ele vai tentar encontrar algum aspecto ruim, né? Esse daí ele não conseguiu. O número 8, balancear direitos pessoais com deveres sociais. Eu não vejo qual o problema nesse mandamento, não vejo o que há de ruim aí. Mas ele. E nem ele, né? Ele já passou pro próximo porque esse daí não teve o que falar. Soa filantrópico, soa harmonioso. E o próximo passo diz o seguinte: evitar leis insignificantes e governantes desnecessárias. Assim vemos, claramente, que eles já começam a interferir nos governantes. Não tem nada de interferência. Simplesmente você evitar governantes desnecessários, tá entendendo? Não vejo grandes problemas nesse mandamento também. Inclusive é bom evitar governos desnecessários, governantes desnecessários. Não há problema nisso. E esses governantes são os próprios presidentes de cada país, que serão coordenados por um único governante mundial. 1979 para 1980 foi a inauguração da Pedra. O R.C. Christian viveu na época de 1960 ali, aonde estava no auge da Guerra Fria. Essa bipolarização, a tensão entre Rússia e Estados Unidos, a iminente Terceira Guerra Mundial que poderia surgir dali com bombas atômicas, que era a grande novidade, né? Um extermínio gigante da humanidade através de bombas atômicas. Esse era o grande medo na época. E o R.C. Christian, toda a história das Pedras Guias da Geórgia está relacionado a isso, ao momento de tensão que viviam as pessoas na época da Guerra Fria. Uma dicotomia, né, uma bipolaridade forçada. E você veja que todos os mandamentos que o R.C. Christian colocou são mandamentos para um mundo pós-Guerra Fria. Caso a Guerra Fria fosse eclodir numa terceira guerra mundial com bombas atômicas causando devastações pelo planeta todo. Então, pensando nisso, R.C. Christian idealizou esse projeto como uma mensagem para o futuro, uma mensagem para uma sociedade pós-calíptica. Caso houvesse um apocalipse em função da Guerra Fria, em função das bombas atômicas, né, ele idealizou esse projeto como uma mensagem para as pessoas do futuro, uma mensagem para pessoas que viveriam no mundo pós-Guerra Fria, pós-Terceira Guerra Mundial. Inclusive até embaixo daquela lápide que existe ali, né, foi colocada uma cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo, por quê? Porque a ideia era transmitir mensagens para pessoas que viveriam num mundo pós-calíptico. A questão da redução populacional também não é redução. O que fala ali nas Pedras Guias da Geórgia não fala em uma redução populacional, ou seja, a gente pegar as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo e causar um genocídio, ou seja, matar gente até chegar em 500 milhões. O que fala ali é em manter a humanidade abaixo de 500 milhões, ou seja, a ideia do RC era a seguinte: após uma terceira guerra mundial, onde as bombas atômicas devastariam grande parte da população mundial, né, após essa devastação, o correto seria manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Não é reduzir, não é um projeto genocida, é manter em 500 milhões após um grande cataclisma. Permitir que todas as nações regulem-se de uma forma interna, porém resolvendo seus problemas em uma corte externa mundial. É a nova ordem mundial. Como eu disse, esse próximo reafirma aquilo que eu falei anteriormente. É necessário que eles tenham uma corte suprema mundial, de acordo com aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, onde eles farão
com que o único governante, olhando por um lado político, Vai ser o anticristo e tal. R.C. Christian viveu ali em 1960. Ele nem sabia o que era a nova ordem mundial. Esse conceito é moderno. Ele nem teve contato com esse conceito de nova ordem mundial. Naquele mundo bipolar, né, tenso, aquela tensão por causa da Guerra Fria, né, ele era um idealista que pensava que realmente uma solução para aquele mundo bipolar seria a unificação do mundo com um governo mundial. Não quer dizer que ele esteja falando na nova ordem mundial dos Illuminates. É simplesmente a mente de alguém que vivia na Guerra Fria e que idealizava um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo unido sobre um governo mundial. É a melhor solução de todas um governo mundial? Não, a gente pode criticar o R.C. Christian nesse aspecto. Agora, ele não era um maçom, um Illuminati que estava orquestrando uma nova ordem mundial. Era apenas um filantropo, um idealista, um visionário, né, que buscava uma nova configuração de mundo, baseado em alguém que viveu durante a Guerra Fria. Aquele olho que está em cima da pirâmide, ou, olhando pelo lado religioso, o próprio anticristo ou o próprio antimessias. Esse sim regulará todos os países internamente. Esse sim controlarão geral. Eles dominarão por uma única corte suprema mundial. E isso está descrito aqui nessas pedras guias da Geórgia. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Não vejo problema nesse mandamento, proteger povos e nações com leis e cortes justas. Qual é o problema? Vamos ver qual é o problema que ele vai encontrar. E vemos mais uma vez a filantropia entrando para mascarar, para entrar como algo muito bom para a sociedade. Mas é bom. Porém, nós sabemos quão grave será essa nova ordem mundial e nós sabemos... O louco é que eu tô desde 2008, 2010 que eu tô esperando a nova ordem mundial, né? O chip não rolou, não tô vendo o chip, as pessoas chipadas, a lei marcial nos Estados Unidos não aconteceu. Cadê a nova ordem mundial? Eu tô há 10 anos esperando a nova ordem mundial entrar e não entrou ainda. Quando é que vai acontecer? Porque todo dia o Thiago Lima e essa galera falam, nova ordem mundial, nova... Cadê? Tô esperando. Quão grave será essa corte suprema mundial? Controlar a paixão, a fé, a tradição, todas as coisas com razões moderadas. Você vê o controle que eles querem impor à humanidade e começa a partir daí. O amor, a razão, a fé, as tradições, tudo isso sendo controlados por eles. De forma moderada. Esqueceu da palavra moderado ali. Um controle moderado para que as pessoas não se exaltem, para que a coisa não piore, tá entendendo? O cara tava no meio da Guerra Fria, os ânimos exaltados. Então ele tá procurando ali uma moderação na fé, na razão, nas paixões, tá entendendo? Moderar não é controle total, é moderar os ânimos. E nos próximos mandamentos deles, nós veremos qual é o tipo de controle que eles realmente querem para a humanidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente, com uma única linguagem. Aquilo que eu falei no início do vídeo, se mostrando claramente aqui. Realmente, uma das ideias do R.C. Christian era unir. Vocês veem que tudo tem a ver com unir a humanidade. Unir a humanidade. Por quê? Ele vivia na Guerra Fria, mundo bipolar, uma tensão, uma guerra mundial, tá entendendo? Uma grande guerra ideológica, né? Entre Rússia e Estados Unidos. A proposta do R.C. Christian sempre foi a de união, em função do momento que ele viveu. E realmente ele tinha essa ideia de um único idioma vigente. Isso, se a gente for ler, inclusive, acho que o Thiago Lima não deve nem conhecer, né? O livro escrito por R.C. Christian. O indivíduo que fez essas pedras, que idealizou essas pedras, ele escreveu um livro inteiro sobre o assunto, aonde ele destrincha, onde ele fala tudo que ele quer, tudo que ele sonha, quais eram os propósitos. Tá tudo lá. Eu acho que a melhor forma de você entender quais os propósitos reais da Pedras Guias da Geórgia, quais os propósitos de R.C. Christian, é você ler o livro Common Sense Renewed. Preste atenção nesse nome, Common Sense Renewed, o livro de R.C. Christian, onde ele explica tintim por tintim. Existe uma série aqui no canal, eu não consegui dar continuidade ainda, eu fiz só o primeiro capítulo, onde eu vou começar a destrinchar esse livro. Vou só dar uma palhinha para vocês aqui, ó.
temos aqui um dos temas mais curiosos desse canal. Creio que seja um dos mais interessantes. Porque é um dos cernes de todo esse universo das teorias de conspiração na internet. As pedras guias da Geórgia. Quem conhece já ouviu falar. Eu, por exemplo, durante um bom tempo, fiquei pensando nas pedras guias da Geórgia, quer dizer, deixando para mais tarde. Das teorias de conspiração que eu investiguei aqui, umas com tons de verdade, com aspectos de verdade, né? O que é verdade, o que é delírio é delírio. E aqui a gente tenta esmiuçar as questões para conseguir separar o joio do trigo. As pedras guias da Geórgia sempre foi uma questão realmente muito intrigante para mim mesmo. São pedras de granito com línguas em várias... com cada face das pedras com línguas diferentes, com 10 mandamentos apocalípticos, né, como redução da população, governos mundiais, né? Então, assim, elas são o foco central das teorias da nova ordem mundial, dos Illuminati, da redução populacional. E durante muito tempo eu pensei, realmente, ali é difícil desbancar esse tema das pedras. Não há como desbancar. Realmente, elas falam em redução populacional, elas falam em governo mundial, elas falam tudo nisso. Então, é um tema complicado de se desbancar. Só que já foi feito aqui um vídeo 1 sobre as pedras guias de Geórgia, um vídeo 2 sobre as pedras guias de Geórgia, onde eu apresentei o assunto, depois onde eu esmiucei o assunto. Nós temos um vídeo terceiro, que na verdade é o vídeo de introdução a essa nova série do R.C. Christian, os protocolos de R.C. Christian, porque no decorrer dessa investigação sobre as pedras da Geórgia, nós descobrimos quem foi o autor, se autodenominar R.C. Christian, um pseudônimo, e em seguida nós descobrimos que R.C. Christian publicou um livro chamado Common Sense Renewed, ou seja, Senso Comum Revisado, aonde em alguns capítulos aqui ele descreve todas as suas ideias, por que fez a pedra, o que significa os 10 mandamentos. Ele realmente é um livro escrito pelo indivíduo que construiu essas pedras, aonde ele coloca todos os pingos nos is. Então, depois dessa série, nós vamos realmente compreender de forma final do que se tratam essas pedras, qual o objetivo, quem é que fez, em qual contexto que ela se insere e se tem a ver ou não com Illuminatis e conspiração de redução populacional da nova ordem mundial. Nós sabemos que não tem já, mas aqui nós vamos demonstrar isso de forma minuciosa. Os capítulos são em inglês, o livro é todo em inglês e são PDFs, ou seja, são fotos originais. Como que eu transmito isso para vocês? Tudo em inglês aqui. Eu vou lendo e vou traduzindo simultaneamente e nós vamos por páginas e por capítulos. Neste vídeo aqui, nós vamos ler o prefácio e conhecer. Aqui o autor, R.C. Christian, ele se apresenta para nós. Vamos conhecer este indivíduo agora. Ele começa no primeiro Society, and I have had opportunity to observe the passing scenes from a vantage point which has exposed me to human beings in all walks of life. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele teve o benefício de acompanhar o desenvolver da sociedade do passado através de um ponto de vista vantajoso, né? Observando assim os passos que a humanidade seguiu até alcançar um espectro de política e religião e economias bem sofisticados. Ele alcançou os tempos vindouros da vida dele e ele se sente no dever de dividir com as pessoas um pouco de conhecimento que ele adquiriu na sua breve existência. E aí ele usa a metáfora do trigo, dizendo que, assim como um agricultor que separa o joio do trigo e tal, né, ele acredita que desse montante, né, depois de tirados os grãos ruins e a sujeira, né, ele espera que algo de proveitoso possa ser agregado ele diz aqui, contribute to the general welfare, que esses grãos vindouros, né, depois de tirar da sujeira, possam contribuir com o bem-estar geral da humanidade. I have no pretensions to authority, I am a plain citizen. Ele está dizendo que ele não tem pretextos de autoritarismo, que ele é apenas um cidadão comum, de escolaridade comum, e sem nenhum status político muito acima de ninguém. Eu pretendo apresentar aqui uma série de assuntos diversos, ele fala.
alguns desses assuntos particulares. Ele está dizendo que alguns dos conceitos particulares que ele tem podem ofender algumas pessoas em relação às suas crenças tradicionais. It's not my intent to controversy, mas não é a intenção dele criar nenhuma controvérsia. Cada um de nós tem liberdade de ter os seus pontos de vista, ele está falando aqui, através de suas experiências pessoais. Ele não quer questionar ninguém em relação às suas opiniões pessoais. Ele está dizendo que está apenas apresentando esse conteúdo para quem tiver interesse em conhecer outros ângulos sobre essas questões. Outros podem ignorar, ele está dizendo. Ele está dizendo que o que ele fez foi tentar encontrar uma verdade através de um ponto no espaço, através da observação da história da humanidade. Ele diz que a vida é única e que nós seguimos diferentes caminhos até a morte. Nós não podemos controlar muitos elementos do nosso destino, nós apenas podemos fazer o que nos for melhor ou diante das oportunidades que nos são dadas. Ele diz aqui que se você não concordar com o ponto de vista dele, que pelo menos os seus contra-argumentos sejam baseados em dados verificáveis e não apenas em fé cega. Ele está dizendo que os seres humanos, a inteligência coletiva humana, é muito bem capaz de resolver problemas, encontrar soluções de forma integrada, ou seja, trocando experiências. Nós precisamos trabalhar juntos to direct political and moral influence para direcionar as questões políticas e morais through channels of wisdom, através de janelas do conhecimento, not channel of brute force, não através de canais da força ou ambição, or ambition. Através do senso comum, nós podemos guiar e unir a humanidade numa grande família e establish a limited world government, e estabelecer um governo mundial limitado capaz de lidar ou resolver disputas internacionais through a system of law, através de um sistema de leis. Interessante. Nesse momento aqui, no próprio prefácio, ele já ressalta para nós um dos 10 mandamentos das Pedras Guias da Geórgia, que é resolver disputas internacionais através de leis e de um governo mundial. Ou seja, questões bem conspiratórias aí, mas você veja que o tema é mais profundo do que simplesmente a nova ordem mundial. A coisa segue por um outro caminho. Ele diz que nós temos, we must establish as a parallel objective the building, nós temos que estabelecer como objetivo a construção de uma sociedade em enduring balance between human activities and the world of nature, uma sociedade em balanço perpétuo entre as atividades humanas e o mundo natural. Outro dos 10 mandamentos das Pedras Guias da Geórgia, manter a humanidade em permanente equilíbrio com a natureza. Mais um dos mandamentos dito aqui, né? These will be first steps in creating an enduring age of reason. Esses são os primeiros passos na criação de uma sólida era da razão. Por Robert Christian. E aqui nós terminamos o prefácio. Então, será desta forma. Nós daremos continuidade nesta série desta forma, lendo passo por passo, investigando um dos maiores mistérios aí do mundo contemporâneo, que são as Pedras Guias da Geórgia. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Ou seja, gente, o tema é mais complicado do que você simplesmente sair por aí dizendo que as Pedras Guias da Geórgia foram feitas pelos maçons, pelos Illuminatis, pelos sionistas, pelos Rosacruzes, no intento de uma conspiração mundial, de redução populacional, né? Não. As pedras foram idealizadas por um visionário chamado R.C. Christian, que viveu no período da Guerra Fria e que, vendo aquele mundo bipolar, aquela tensão, uma iminente terceira guerra mundial de bombas atômicas, né, ele decidiu fazer algo. E não era um cara rico como são os Rockefellers e Bill Gates e tal. Era um cara com uma quantidade modesta de dinheiro, inclusive por isso que ele escolheu a cidade de Elberton, porque lá é onde tem granito pra caramba, ou seja, ele buscou uma forma mais simples de fazer a coisa, e gastou seus $300 mil para fazer esse monumento, né, na tentativa de trazer uma mensagem para um mundo
pós-calíptico, para um mundo, caso houvesse uma terceira guerra mundial de bombas atômicas, uma sociedade, uma humanidade devastada, né? Ele pensou, bom, se acontecer essa terceira guerra mundial, após esse acontecimento, um mundo devastado, né? Como que nós devemos agir para poder encontrar um equilíbrio na humanidade? Dessa forma, ele estabeleceu aqueles 10 mandamentos. Façam isso, busquem na internet, está na internet o PDF, Common Sense Renewed. Ali vocês vão entender, pelo próprio R.C. Christian, que escreveu todas as suas teses, né? Não é assistindo vídeos conspiratórios que vocês vão compreender o que é as Pedras Guias da Geórgia. Melhor forma é ler o livro inteiro. O livro escrito pelo próprio idealizador das pedras, aonde ele mostra o que ele acredita, quais são as suas ideologias, quais são os seus objetivos, o que ele quer para uma humanidade futura, tá entendendo? A Terceira Guerra Mundial não ocorreu, mas se tivesse ocorrido, né, aqueles 10 mandamentos é o que ele acreditava que poderiam ajudar a uma humanidade pós-calíptica. Esse vídeo aqui já está em 42 minutos, provavelmente eu cortei ele em 2 partes, vocês estão assistindo a segunda parte. Eu vou encerrando por aqui e tem muito mais coisas para falar, mas o correto então é vocês assistirem, eu vou deixar no link aqui na descrição, né, o link dos vídeos que eu já fiz sobre o assunto e provavelmente farei mais vídeos ainda, não sobre as pedras guias, que isso já está esgotado, mas sobre os protocolos de R.C. Christian, ou seja, o livro que ele escreveu, porque ali estão contidos todas as informações que nós necessitamos para compreender de fato, né, de forma mais clara, o que são as pedras guias da Geórgia. Porque essa história de as pedras foram feitas pelos Illuminati porque querem reduzir a população, porque querem o controle mundial para a vinda do anticristo, isso daí vocês já vão ver em qualquer canal do YouTube, vocês vão ver essa ladainha. Aqui nós estamos buscando uma explicação sensata e mais bem elaborada. É só ler o livro do cara. Eu vou até, se eu conseguir deixar o link, eu deixo aí para vocês. Common Sense Renewed, só que é em inglês, tá? Um abraço, a gente se vê por aí.